Polônio, o homem vazio. Polônio, o homem da retórica. Polônio, o homem em que ninguém suportava seu jeito empolado. Polônio dá ao filho os conselhos mais sábios, práticos e diretos para a felicidade. Quando Laertes volta para estudar em Paris, Polônio lhe dá os seguintes conselhos que eu vou sintetizar da tradução do Milor Fernandes. Não expressar tudo o que se pensa. Ouvir a todos, mas falar com poucos. Ser amistoso, mas nunca ser vulgar. Valorizar amigos testados, mas não oferecer amizade a cada um que aparecer na sua frente. Evitar qualquer briga, mas se for obrigado a entrar numa, que seus inimigos o temam. Usar roupas de acordo com a sua renda, sem nunca ser extravagante. Não emprestar dinheiro a amigos, para não perder amigos e dinheiro. E por fim, ser fiel a ti mesmo, e jamais serás falso com ninguém. Estes conselhos, absolutamente lógicos, coerentes, é a primeira vez que a sabedoria é sintetizada em alguns versos. E é a primeira vez que alguém diz o princípio que no futuro se transformará na gênese da autoajuda. Ser fiel a ti, seja fiel a você, e você será fiel a todas as pessoas. Essa é uma ideia muito interessante porque é enunciada pelo homem mais estúpido da peça, que é Polônio. Ou seja, ouça seus conselhos, mas não sigam sua prática. Ofélia tinha acabado de dizer ao irmão algo parecido. Quando o irmão lhe aconselha virtude, ela diz, mas não seja como alguns pastores, que aconselham virtudes aos fiéis, mas seguem outro caminho. Ofélia já havia advertido, porque naquela época terrível, alguns pastores diziam uma coisa na igreja e faziam outra atrás. Era um momento muito difícil, o fim do século XVI. Há um elemento fabuloso dentro do Hamlet que nos remete a um recurso que será muito usado, inclusive em novelas futuras. Uma peça dentro da peça. A consciência da realidade, usando uma linguagem técnica, o signo do signo. O mundo do Hamlet passa a ser mais real, porque o mundo da peça é mais irreal. Colocar uma peça dentro da peça, um filme dentro de um filme. Colocar este tipo de representação é algo que reflete uma consciência de dois planos. Um plano que se aproxima mais do real e um plano que pretende ser mais interpretativo. Há uma consciência terrível nele, que é sobre a política. A peça, como tudo em Shakespeare, tem um viés político. A frase mais citada da política shakespeariana é quando o príncipe diz: há algo de podre no reino da Dinamarca. Hamlet sente que a corte está tomada pela corrupção. Hamlet não sabe bem o que fazer. Hamlet não pode se apoiar no tio, não pode se apoiar na mãe, não sente firmeza em Polônio, e são mandados a eles dois amigos, que são, na verdade, alcaguetes, Rosencrantz e o Guildenstern. Hamlet tem que dizer: há algo de podre no reino da Dinamarca. Diz o grande Harold Bloom, dos maiores especialistas em Shakespeare, nos seus 2 livros sobre o Hamlet. Um capítulo do livro Shakespeare e a Invenção do Humano, e outro que é um livro inteiro dedicado ao Hamlet, que é Hamlet, Poema Ilimitado, um trecho citado do Polônio. Diz Harold Bloom, foi a consciência que o envelheceu, a consciência catastrófica da mazela espiritual que assola o mundo, que ele internalizou e que não quer ser chamado a curar, tão somente porque a verdadeira causa de sua versatilidade é o impulso rumo à liberdade. Faz séculos, os críticos concordam que o maior apelo do Hamlet é o paradoxo. Nenhum outro personagem da alta tragédia parece tão livre, mas o mal de Elsinore é o mal de todo tempo e lugar. Todo estado tem algo de podre, e os que têm sensibilidade semelhante à de Hamlet, cedo ou tarde vão se rebelar. Há uma categoria de pessoas, dando um conselho político hamletiano, que são as pessoas felizes. Essas pessoas felizes no Brasil seriam aquelas que acreditam profundamente, muitas pessoas acreditam, que a corrupção está a cargo de um partido. As pessoas que acham que a corrupção está a cargo de um partido e que bastaria tirar esse partido do poder para que o reino da justiça e da igualdade se instalasse no país, são pessoas muito felizes. São pessoas que substituíram cultos como do Papai Noel e do Coelhinho pelo culto da corrupção isolada.
E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que um ou outro partido não sejam notáveis pela corrupção. Eu estou dizendo aquilo que eu venho dizendo seguidas vezes em muitas manifestações, na televisão ou em textos, que a corrupção que Hamlet nota começa no leito da sua mãe na Dinamarca. A microfísica do poder. A corrupção começa a andar pelo acostamento. A corrupção começa no recibo de dentista comprado para entregar um imposto de renda. A corrupção continua no atestado médico falso entregue pelo pai para justificar o filho, que apenas vagabundeou para a prova. A corrupção continua com o colega, que na aula de ética política e filosofia assina a lista pelo colega, estudando Spinoza e a sua ética. A corrupção continua em todos os lugares, e apenas numa ponta do iceberg, como o último elemento da corrupção, ela chega a um partido, a um governo e a um poder. Se a corrupção fosse de um grupo, eu seria uma pessoa profundamente feliz. Rejeitaria Hamlet, adotaria Paulo Coelho. Seria uma pessoa absolutamente tranquila, porque a partir deste momento eu teria consciência que eliminando aquelas pessoas que são do mal, eu estaria livre. Hamlet, na sua consciência, vai percebendo que o mal vai por todos os lados, inclusive nele. E a consciência, como ele diz no seu mais famoso monólogo, Hamlet é responsável por quase metade das falas da peça. No seu mais famoso monólogo, ele vai dizer: a consciência nos torna covardes. Porque quanto mais eu envelheço, e Hamlet envelhece muito nos atos finais, é um dos mistérios da peça, Hamlet dá um salto cronológico. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho medo. Quanto mais eu tenho medo, mais eu vou tendo consciência do mundo. Eu comentei um dia numa aula que, diante de uma piscina nova numa casa em Florianópolis, eu desci como desce uma pessoa na minha idade. Primeiro botei a ponta do pé para ver a temperatura da água. Depois, segurando na escada com uma firmeza notável, fui afundando aos poucos, sem saber a profundidade da piscina, ou se eu passaria mal, ou se eu poderia estar. E finalmente, aos pouquinhos, e molhando o Chile, os Países Baixos, as áreas europeias, eu fui afundando na piscina. Meu sobrinho de 18 anos se atirou na piscina. Ele tem 18, eu tenho 52. A consciência nos torna covardes. Eu jamais vou hoje a qualquer lugar sem reserva de hotel, planilha Excel, com tudo anotado. Eu não saio sem remédio, just in case, para isso ou para aquilo. Levo guarda-chuva, casaco, lenço. E se precisar, um papel higiênico escondido na maleta, porque pode ser que não tenha. Jovens nunca saem de guarda-chuva à rua, jamais. Guarda-chuva é sinal de idade, sempre. Jovens jamais acreditam que vai chover sobre eles. E se chover, eles se esconderão da chuva. E eu acredito que sempre choverá sobre mim. Naquele momento, a consciência nos torna covardes. Eu levo óculos extra, eu levo guarda-chuvas, eu levo casacos. Quanto mais eu envelheço, maior fica a necessaire dos remédios em particular. O que significa isso? Eu percebo que a vida tem riscos e que a ignorância é uma bênção. Ou seja, quanto menos eu soubesse dos riscos do mundo, melhor eu faria. E o que fazer com essa consciência? O que fazer com o fato que eu sei que enquanto os outros gritam dia 31 de dezembro, feliz ano novo, eu digo, vai ser um ano igual a todos, só que mais velho e um ano mais próximo da morte. E como dizer isso sem estragar a festa dos outros, né? Enquanto eles cantam este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ser um amigo que me dê a mão, e eu penso, cada vez terei menos amigos, porque eles estão morrendo ou se afastando. Porque a ignorância é uma bênção. É uma bênção profunda. Ou seja, todo Estado tem algo de podre. E quando eu sei que a mudança de um governo não é a mudança de uma estrutura, eu não vou ter a expectativa, a alegria daquela nova posse no dia 1º de janeiro com o novo partido que vai restaurar a ética num país, enfim, transformado. E quando alguém me diz, na ditadura militar era melhor, eu digo, era uma beleza. Era uma beleza. Eu lembro dessa beleza, deste paraíso
que era. Né? Ai, Dom Pedro II era ético, então eu listo 10 escândalos do Segundo Império para as pessoas. A consciência é um peso. Como seria bom imaginar que nós tivemos um imperador inteiramente simpático e um período em que, apesar da repressão, a ética tivesse dominado. Como seria bom. Só que não foi assim. A democracia, pelo contrário, trouxe à tona todas as mazelas do nosso mundo, e este é o defeito da democracia. Ela nos dá a consciência do que somos. E por isso esse espelho de Oscar Wilde, esse espelho de Dorian Gray, é desagradável, porque a medusa é a górgona que nos contempla, como na obra de Caravaggio, na Galeria degli Uffizi. Eu estava lendo, relendo e refletindo sobre o que eu diria sobre esses itens, sobre o Hamlet, quando eu tive a oportunidade de ver tardiamente, não vi quando estreou, o filme Relatos Selvagens, do Zifron, argentino, de 2014. Filme brilhante, filme que eu recomendo a todos os senhores. 6 episódios curtos de vingança como Hamlet. 6 episódios em que 6 animais, enunciados nos créditos iniciais do filme, vão aparecer em 6 personagens. 6 episódios em que alguém decide. Por exemplo, no primeiro episódio, eu vou contar o filme. Quem não quiser ouvir, tape os ouvidos. Quem não viu, morra. Eu vou contar igual. No primeiro episódio, descobre-se que alguém reuniu num único avião todos os seus inimigos e decidiu jogar esse avião contra um casal que são seus pais, que só descobrimos nos créditos do filme que eram seus pais. Como seria interessante pegar um avião, juntar quem fez bullying comigo, vizinhos, alguns parentes, ex-maridos, ex-mulheres, ex-noivos, ex-noivas, gente que esteve comigo, gente que se recusou a estar comigo, alunos, eventualmente, um ou outro. Naturalmente nenhum meu, eu não colocaria nenhum. Né? Pessoas do meu mundo, uma ou outra síndica da minha existência. Se eu pudesse colocá-los num avião e jogá-los, o que diria Hamlet, relido à luz da nossa consciência contemporânea? Pobre homem que acha que o problema do mundo está nos outros. Pobre homem que nessa vingança achou que ele era mal amado porque os outros eram incompreensíveis e jamais olhou para a sua própria caveira e perguntou, será que eles não tinham razão e que eu não era uma pessoa medíocre? Por que eu acho que todo mundo que me persegue tem inveja? Pode ser simplesmente alguém que esteja reconhecendo a minha falta de qualidades. Será que humildade não é o disfarce ético da falta de qualidades? Uma briga de trânsito vale a pena? O filme mostra 2 pessoas que, envolvidas numa híbris, num desequilíbrio, vão até a morte. E quando os 2 estão queimados num cadáver final, o guarda lança a hipótese, é um crime passional. E provavelmente sim. Não passional porque os 2 homens, machos, héteros, alfa, tenham tido um caso, mas passional porque ambos são vítimas da sua paixão. Passional porque ambos não se conheceram e decidiram que o ressentimento de 2 mereceria a morte de ambos. Um por não ter o carro do outro e outro por não permitir que um carro simples barrasse a sua passagem. Se a minha honra está no ano do carro, há algo de podre no reino da Dinamarca. Muito podre. Como é que eu posso ser racional, um engenheiro, num estado latino? É o que descobre o senhor Bombita, um homem que pensa racionalmente, mas descobre que ele é guinchado e multado sem razão. E ele decide que o Estado deve ser racional. E ele morre nessa tentativa, não morre no sentido físico, mas ele decide se vingar do Estado. Curiosamente, ele é amado apenas quando faz essa vingança. O que fazer se o meu pior inimigo vier jantar no meu restaurante? Colocar veneno de rato na comida, obviamente. E matar o filho dele também, o mal é hereditário. Tem que ser punido igualmente. Como é que eu livro um filho que se meteu numa grande enrascada ao atropelar uma grávida? Pagando a todos os envolvidos. E tratando daquilo que Marx previa no 19, transformar todas as relações em mercadoria, já que todos são corruptos. O filho, a mãe, o pai,
o advogado corrupto, um pleonasmo, e todo o resto envolvido. E o episódio mais longo e mais instigante, a noiva que está feliz casando no seu melhor dia da vida e descobre, coisa terrível, o filme é na Argentina, obviamente, não é no Brasil, que seu noivo a traiu e convidou a mulher com quem ele a traiu para o casamento. Horrível isso, né? É ficção, isso é ficção cinematográfica. Muito curiosamente, a noiva decide se vingar, basicamente, giving. Não? Basicamente, ela decide se vingar saindo com o cozinheiro. Depois passa a agredir a concorrente ao jogá-la num espelho e quebrar sobre ela. E por fim, os dois se enfrentam quase a ponto da morte e finalmente descobrem, um no outro, que naquela violência do traidor e da assassina, agora adúltera, um respeita o outro e enfim eles descobrem o amor. Estranhíssimo, absolutamente natural. Até então eles tinham descoberto o noivado e a data do casamento e o vestido e o pastrame quente citado no filme. Eles tinham descoberto a música do casamento, eles só não tinham olhado um para o outro. E ao se olharem em meio à situação de destruição da humanidade, ao se olharem no fundo do poço da agressão, os dois acabam constatando que se amam porque um animal olhou para o outro e se reconheceu como parte da manada. Um parou de idealizar o outro e pela primeira vez sujos de sangue e quase mortos, eles descobrem que se amam, como o Sr. Bombita só é respeitado na prisão e como os dois homens do trânsito só se encontram e se amam quando se matam e na morte. Hamlet diria, às vezes é preciso matar 8 pessoas para que a corte da Dinamarca se veja. Às vezes é preciso apenas tentar matar o marido para que ele descubra que eu o amo. Isso não é uma indicação pessoal, gente. Quero deixar claro que isso é uma análise literária. O que fazer diante da consciência? Hamlet percorreu 5 atos. Hamlet percorreu 5 grandes atos na maior peça em tamanho de Shakespeare, para testar a amizade com Marcelo, para testar a falsa amizade de Rosencrantz, para descobrir que sua mãe cedeu apenas a sua sensualidade, para descobrir que seu pai quer vingança, e para chegar ao ponto em que, tendo matado Polônio, tendo matado Cláudio, tendo se envolvido numa trama que levará à morte de sua mãe, que levou ao suicídio de Ofélia, que matou o irmão de Ofélia, e que ele próprio acabou sendo ferido pela espada envenenada, em que ele passou por toda a provação, e ele está pronto agora para olhar as coisas com objetividade. Como a peça segue regras retóricas, como todas as grandes tragédias, a personagem deve se mutilar ou morrer ao final. Ou ela deve matar, ou ser morta, ou se mutilar. Édipo arranca os olhos. Ifigênia, Ismália, todas as personagens trágicas, da Grécia até Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco para Sófocles atrás, todas as grandes peças, nós temos que purgar, temos que chegar à catarse. E Hamlet nos oferece um caminho um pouco distinto. Não é necessário que você mate 8 pessoas e a si, ou 7 e a si, para que você atinja a sua consciência. É necessário que pela primeira vez na vida, diz o Hamlet em longos monólogos, você consiga dizer apenas o que as coisas são. E para isso Hamlet teve que se fingir de louco. Me disse um psiquiatra no Rio de Janeiro, num congresso, e quando ele era diretor da Pinel na década de 70, todos os esquizofrênicos e outros abalados andavam pelo pátio da Pinel fazendo isso. Andando para lá e para cá, falando num telefone imaginário. E ele descobriu que com a invenção do celular todos andam assim, que os esquizofrênicos apenas eram visionários do que seria neste momento. Diz ele também que todos os com síndrome persecutória viam câmeras filmando de todos os lados. E hoje nós estamos sendo filmados de todos os lados. Os loucos foram apenas faróis da raça, pessoas que intuíram o que aconteceria.
Porque, como escreveu Erasmo no Elogio da Loucura, às vezes é preciso ser louco para dizer o óbvio. Às vezes é preciso ser louco para dizer que todos os problemas que nos são mostrados na televisão são problemas falsos, para que nós não vejamos os reais. Que todas as fotos que são exibidas nas revistas são enganos de consciência, para que eu não veja o que eu não quero ver, o rosto da Medusa. Que todas as festas são um barulho alto para impedir que eu expresse a melancolia densa e profunda da minha existência. E que quanto mais eu fotografar e passar adiante, comunicar, e quanto mais eu escrever potássio, 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 é maior sinal que eu estou triste, triste, triste. Porque eu estou precisando que o mundo inteiro curta a vida que eu não estou curtindo. Que o mundo inteiro me diga como é legal a vida que eu próprio estou achando insuportável. E se muitas pessoas me disserem isso, eu consigo evitar que o resto seja silêncio. Eu consigo evitar a solidão. E eu consigo, finalmente, descobrir que eu vivo em sociedade, mas que a minha consciência é minha, que o meu projeto é meu, que minha vida é absolutamente minha, que ela é resultado das minhas escolhas, que o meu eu é imperativo, que eu estarei onde eu desejar, construirei a família que eu desejar, a partir de uma série de reflexões e ações que vão interagir com o real, que vão interagir com a decisão das outras pessoas. Escreveu em espírito Foucaultiano um filósofo que nós estabelecemos hospícios a partir do século XIX para que nós pudéssemos ter a certeza de que os que estão lá dentro são loucos. Logo, por consequência, conclusão lógica, eu não sou. Se eu não estou no hospício, há uma chance grande de eu não ser louco. A Idade Média não tinha hospícios, porque a separação entre loucos e não loucos era muito mais fluida na Idade Média. Hamlet nos diz que nós temos que estabelecer poderes, temos que estabelecer cenas, temos que estabelecer etiquetas, formalidades, porque eu não aguento constatar que todo mundo é um teatro e que o papel que eu estou representando e que cada um representa na sua vida é insuportável, porque não é o papel que eu escrevi, não é o papel que eu queria, não é o papel absolutamente daquilo que eu desejava. Recebi uma revelação de um senhor, que muito simples, porteiro de um local que eu frequento, confessou-me que retirou todo o seu fundo de garantia de uma vida inteira para assistir, não vou identificar o time, um time que ele seguia que jogaria no Japão uma mundial de clubes. Ao narrar isso, todas as pessoas que ouviram a história ficaram horrorizadas. Como é que uma pessoa tira o produto de uma vida do banco e vai ver um time num país distante, numa viagem caríssima que é o Japão? E eu pensei, é provável que seja a única coisa que ele fez, absolutamente notável, épica e dele. E todas as outras, guardar dinheiro, comprar casa, financiar, entrar num programa habitacional e trabalhar todos os dias, sejam o palco no qual ele foi ensinado pela família, por Deus, pela religião, a funcionar. Na insanidade deste porteiro, ele pela primeira vez foi alguém. E quando ele tiver netos, talvez ele diga, a única coisa que ele fez a vida inteira, vovô tirou todo o dinheiro e foi ver o time ser campeão em Tóquio. Os netos não saberão, como ele não sabe bem onde fica Tóquio, mas aquele ato extremo, ousado, terrivelmente épico, foi a grande insanidade lógica que deu luz e sentido à vida dele. Hamlet está dizendo, quando todo mundo é normal, racional, equilibrado, poupa, tem plano de saúde, se veste equilibradamente, combina bege com marrom, azul marinho com azul celeste, usa sapato preto fechado. Quando as mulheres vão para a entrevista com colar de pérolas e taier, e os homens de terno escuro e gravata bordô. Quando todos dizem que querem contribuir para a empresa e querem dar tudo de si a nível de pessoa humana enquanto gente, para que essa empresa cresça. Quando todos publicam que são felizes, quando todos dizem sem cessar, esta é minha vida e minha vida é legal porque eu estou viajando, porque eu estou comendo este prato, vejam,
Quando todos dizem a mesma coisa, eu preciso dizer que ser louco é a única possibilidade de ser sadio neste mundo doente. É a primeira vez, uma coisa que eu não digo há muitos anos. Então, é um prazer e eu espero que, se eu for feliz e as senhoras e os senhores receptivos, nós tenhamos uma noite produtiva e que vocês ouçam o que eu tenho a dizer como se ouve a um ser humano. Ou seja, alguém falível, alguém que tem ideias, que não é absoluto, que não é onipotente, que tem ideias do que leu, do que viveu e que cada uma e cada um pegue essas ideias e diga: essa é minha, essa eu vou ficar, essa eu vou produzir. E a outra diga: essa eu tenho que adaptar, o Leandro está um pouco desequilibrado nessa. E outra que os senhores e as senhoras digam: essa de jeito nenhum, é um absurdo. Assim a gente pensa, assim a gente pensa. Não existe obediência cega, não existe fidelidade absoluta a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa que tem suas características. Assim nós devemos sempre pensar em relação às coisas. Vivemos um momento atípico, aqui há muitos jovens que nunca tinham vivido uma crise tão profunda. Mas acreditem no tio, já houve várias. Ouçam o tio, já houve outras crises. Eu tenho uma experiência de 35 anos de magistério, sou tão antigo que dei aulas de moral e cívica e USPB. Para os senhores terem uma ideia. Alguns aqui devem ter tido aula de moral e cívica USPB. Eu dei aula de moral e cívica USPB. Sei todos os hinos, a letra de todos os hinos, bandeira, república e assim por diante. A crise atual é importante, a crise é significativa, mas é muito importante dizer que o grosso da crise econômica começou a passar, o grosso da crise econômica está se afastando, mas a crise moral e a crise ética ainda é muito intensa. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe: estude para ser alguém, seja honesto. Hoje é difícil dizer essas coisas, porque tanta gente que não é ninguém chegou longe. Tanta gente desonesta está no topo, há tantos canalhas nos governando, que a gente fica muito impressionado com as coisas. Então, é um momento específico, é um momento difícil, a crise está terminando, mas o quadro político está instável e, infelizmente, devo profetizar, o ano que vem não será fácil. Teremos eleições, a polarização vai continuar, o Face e as outras redes sociais vão continuar sendo uma arena